Olá, gente, mais uma aula de língua portuguesa, né? Nós vamos iniciar o caderno 3, terceiro bimestre, caderno 3, tá? Então, lembrando que nós vamos trabalhar esse livro só a parte gramatical, ou seja, língua portuguesa. Eu, professora de língua portuguesa, só vou trabalhar com vocês a parte de gramática, tá? Por quê? Devido à pandemia e o prazo previsto para a nossa avaliação, que vai ser em outubro, não vai dar para me trabalhar também o gênero. E também vocês sabem que o gênero vocês vão trabalhar com o professor de redação, né, gente? Então é o seguinte: caderno 3, terceiro bimestre. Nós vamos trabalhar figuras semânticas e figuras fonéticas. Logo no primeiro livro de vocês viram as figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem se dividem, tá? Então, nós vamos ver os dois grupos, figuras semânticas e figuras fonéticas, tá? Então, gente, as figuras de linguagem ou figuras semânticas, figuras fonéticas, e tem outros também. As figuras fonéticas semânticas também são chamadas de figuras de palavras, né? Se você for clicar, pesquisar lá no Google, figuras semânticas, vai aparecer um monte, figuras de linguagem, tá? Por quê? Porque é a mesma coisa, porque é a divisão. Esse assunto, na verdade, nós vamos dar o conceito deles, nós vamos trabalhar um pouco, mas vocês vão ver mais a fundo no primeiro ano. Por quê? Porque no primeiro ano, essa linguagem em si, vocês vão dar de cara com ela sempre na matéria de literatura. Porque a figura de linguagem é mais usada na literatura. Porque a literatura, a linguagem literária, é bem diferente da linguagem coloquial, da linguagem normal, a normativa. Por quê? Porque o professor, no caso, o autor do texto literário, ele tem algumas licenças, né? Ele pode usar a linguagem de forma diferente. Então, por isso que ele usa as figuras de linguagem. Por quê? Porque dá uma expressividade, no caso, expressa um sentido melhor, entendeu? Faz a linguagem ficar mais bonita, mais bela, né? Porque na verdade é isso que eles gostam de usar, a linguagem mais bela. Então vamos lá. Vamos iniciar as figuras semânticas, que são as primeiras, que, como eu disse a vocês já viram em figuras de linguagem, que é o mesmo, se você for clicar lá, pesquisar no Google, figuras semânticas, vocês vão ver lá figuras de linguagem. Só que é o seguinte, gente, as figuras semânticas ou de palavras, ela, no caso, ela é usada especificamente, são aquelas que interferem no sentido expresso do texto. Ou seja, ela vai dar uma expressividade maior no texto. E vamos lá, iniciando por comparação. Comparação, o próprio nome já diz. É quando usa o contexto de comparação para dar mais ênfase, expressar melhor, dar uma expressividade maior. Vou ler aqui o exemplo, depois eu vou falar, no caso, a característica, tá, gente? Vamos lá. O conceito. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Observe aí, gente. Não é lindo isso quando você lê essa parte? Cecília Meirelles, ela usou a comparação para ficar, no caso, para dar mais ênfase ao texto dela, para dar mais dramaticidade, para o texto ficar mais belo. Então, quando ele diz assim, na verdade, se você for traduzir isso para as palavras mesmo, ele está dizendo que o coração dela está ferido, que é como se for, no caso, está tão ferido que ela caiu, entendeu? Está tão magoado que caiu. Então, para ela não dizer isso, ela colocou as palavras mais bonitas. Então, ela observa assim que meu coração tombou. Tombou, né? Cair? Então, na vida. Então, ou seja, ela foi magoada por alguém. O coração dela está ferido. Então, ela pega, faz a comparação. Observa aí. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Ela fez a comparação e ela usou os conectivos de comparação. Tal qual, tá? Observe o segundo, que Olavo Bilac também usa, ou seja, a maioria dos textos literários usa essas figuras de linguagem, essas figuras semânticas
tá? Essas figuras de palavras. Observe aí, a Via Láctea se desenrolava como um jarro de lágrimas ardentes. Observe aí que ele fez a comparação da Via Láctea com um jarro de lágrimas ardentes. Então, observe que temos aí o conectivo como. Então, vamos lá ao conceito. Na comparação, ocorre como o nome indica, uma comparação entre os elementos que apresentam uma característica em comum. São utilizados conectivos comparativos, como, feito, tal qual, que nem, igual a. Observe que aqui na primeira, Cecília Meirelles usou tal qual, e Olavo Bilac usou o conectivo como. Então, comparação, vocês vão ver o conectivo lá. Por que a professora colocou logo em seguida metáfora? Porque metáfora também é um tipo de comparação. Só que já é diferente, porque a comparação da metáfora é uma comparação implícita, escondida. Não vai ser direta, não vai mostrar os conectivos como tal qual, igual que nem. Não, vai estar aquela coisa bem camuflada, bem implícita, tá? Ela já é diferente. No caso, é uma comparação de dois elementos também com característica em comum, mas só que vai ser implícita. Não se encontra, ou seja, não vai estar lá na sua cara que é uma comparação. Aí temos aí, no caso, a metáfora é como se fosse uma afirmação, só que é uma comparação. Observe aí. As mãos que dizem adeus são pássaros que voam morrendo lentamente. Olha, vão morrendo lentamente. Observe aí, Mário Quintana fez uma comparação, só que está implícita. Ou seja, as mãos que dizem adeus são como pássaros que vão morrendo lentamente. Observe aí que ele faz uma comparação só que implícita. Não tem o como aí, não tem qual, tal qual, não tem igual, não tem que nem, mas é uma comparação, tá? E observe a segunda, que Clarice Lispector é uma linguagem mais complicadinha um pouquinho, tá? Porque ela gosta de uma coisa mais contextualizada. Observe aí, ó. Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas. Olha, mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas. Então, ela repare que ela faz uma comparação girafa e uma virgem, né? De tranças recém-cortadas. Então, observe que ela faz uma comparação, mas só que implícita. Não tem como, não tem que nem. É como se fosse uma afirmação. Mas é uma comparação, tá, gente? Observe, comparação é uma comparação explícita. Você vê os conectivos, tá? Ou no caso, ela faz os elementos que se apresentam com características comuns, mas são expostas como comparação, já diz logo. Tem os conectivos. Já a metáfora uma comparação para os elementos com a mesma características em comuns, mas só que são implícitas, não se encontram as características da comparação, tá? Vamos lá, continuando. Temos aí a metonímia, que a metonímia, na verdade, no caso, a troposição, no caso, como é que se diz? Já muda totalmente, porque troca o autor pela obra. Em vez de você dizer assim, adoro Olavo Bilac, adoro ler Olavo Bilac. Então, estou dizendo que adoro ler os livros de Olavo Bilac. Então, na verdade, a metonímia, na verdade, era uma transposição de significado. Então, ele troca o autor pela obra, ou então ele troca a parte pelo todo. Então, aqui temos exemplo aí. Costumava ler Shakespeare, ou seja, costumava ler as obras de Shakespeare. Então, no caso, é a parte pelo todo, ou o autor pela obra, tá, gente? Então, ele troca, no caso, quando ele diz assim, adoro tomar Danone. Mas Danone não é o nome? Então, na verdade, é o nome de quê? Do iogurte. Então, para mim não dizer adoro o iogurte da Danone, da empresa Danone, da marca Danone, então eu troco no caso, pelo nome do produto. Então, é isso. Eu troco a parte pelo todo, entendeu? O autor pela obra. Vamos lá. Catacrese. Apresenta o emprego impróprio
de uma palavra por não existir outra específica. Ou seja, eu troco, por exemplo, céu da boca. Como eu não tenho como dizer que a parte de cima da minha boca, eu não tenho como dizer, porque eu não tenho um nome específico. Então eu uso a palavra céu, porque é parecida, né? A parte de cima lá, né? Céu. Então, céu da boca. Então, na verdade, é quando não se tem um nome, pé de mesa, entendeu? Né? Pé da cadeira e assim sucessivamente. Então, observe aqui, embarcou há pouco no avião. Então, a palavra embarcar, você vem de barco, mas queira que não tem outro nome específico para me dizer. Eu posso dizer entrou no avião, não é isso? Então, embarcou no avião. Então, o nome não tem, como eu não tenho um nome específico para dizer que a pessoa foi viajar de avião, entrou no avião, eu digo embarcou há pouco no avião, tá? Então, é quando, no caso a catacrese, é quando não temos um nome específico para aquilo, usamos outro para a mesma expressão parecida, tá? Então, na verdade, assim, é um emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica, entendeu? É impróprio por quê? Porque embarcar vem de barco. Mas como eu não tenho uma específica, eu uso a essa que é parecido. Ao mesmo céu da boca. No caso, eu não uso impróprio por quê? Porque na verdade eu não tenho uma palavra específica, então eu uso uma imprópria, tá? Que é parecido, tá? Lembrando, metonímia, o autor pela obra, né? Ou a parte pelo todo. Catacrese, no caso, ele usa uma palavra imprópria no caso, para uma que não existe uma mais específica, tá? Eu troco, no caso, eu uso uma para, eu uso aquela no lugar de outra que eu não tenho específica, tá? Antítese. A antítese, na verdade, é quando existem significados opostos. Ele é parecido também com outro que nós vamos ver mais na frente, tá? A antítese, ela é usada como indica palavras opostas, tá? Por exemplo, a oposição de sentido, sentido oposto. Observe aqui, ó, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, observe aí, a gente fala de guerra e fala de paz, que é algo oposto. Então, o uso, na verdade, como eu disse a vocês, na literatura, é muito comum usar essas figuras de linguagem. Mas não digo para vocês que vocês não podem encontrar também em músicas e também em textos, tá? Hoje em dia é muito usado também em textos, mas você vai encontrar mais na literatura e em música, algumas delas em músicas também, tá? Vamos lá, então. Guerra, paz. Observe que é uma oposição de sentido, né? Nós estamos usando o uso de termos que têm sentidos opostos em uma frase, tá? A antítese é isso, o uso de termos opostos em uma mesma frase, tá? Continuando. Temos também paradoxo. Como eu disse a vocês, antítese é parecido com paradoxo. Só que é o seguinte, a antítese, na verdade, no caso, ela representa o uso de ideias que têm sentido oposto, mas não tem apenas só os termos, entendeu? Como a antítese. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Estou cego de amar e vejo quando isso é bom. Observe o seguinte, se eu estou cego, como é que eu vejo? Tá? Observe que, na verdade, é uma coisa mais oposta, mais negativa possível, porque se a pessoa está cega, como é que vai ver, né? No caso, entre guerra e paz é diferente, é o mesmo que bom e mal, né? O bem e o mal, o bom e o ruim. Então, é diferente do alto e baixo, é uma palavras opostas. Mas já o paradoxo é uma coisa mais ainda, porque se eu estou cego de amor e vejo quanto isso é bom, observe que ele fala que vê, ele está cego, mas vê. Então, observe aí que é um uso de palavras de sentido opostos, mas a ideia, no caso, é mais representada, entendeu? Representa umas ideias que têm mais sentido oposto do que lá na frente, ou seja,
é uma coisa, como é que se diz? É uma negação. Por exemplo, deixa eu ver outra coisa. Uma coisa bem que é bem oposta ao sentido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no livro rapidinho. Aqui. Eu estou cego e vejo, né? Ah, foi a mesma coisa. Então, se fosse risada e pranto, observe a diferença de cego e ver e risada e pranto. Risada e pranto, se eu fosse dizer assim, deixa eu ver aqui uma. De repente, do riso se faz o pranto, faça o pranto. Observe aí. O riso se faz o pranto é uma antítese. Mas se eu colocasse assim, arranco os olhos e vejo. Se eu estou arrancando os olhos, como é que eu vou ver? Então, um paradoxo, no caso, o paradoxo é mais oposto ainda, é uma coisa mais exagerada. O paradoxo é um uso de palavras opostas mais exagerado do que a antítese, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido melhor. Vamos lá. Personificação. Personificação ou prosopopeia, que é o mesmo, tá? Atribui a qualidade de qualidades, uma atribuição de qualidades e sentidos humanos a seres irracionais. É quando nós usamos, no caso, algo, um objeto com características humanas, tá? Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Como? Um jardim é o quê? É algo, um objeto, uma coisa que não tem vida. Olhar, entendeu? Então, observe aí que são atribuição de características humanas a seres ou objetos que são irracionais, que não têm essa característica humana, tá, gente? Eu espero que você tenha entendido isso aí. Personificação, já vem dizendo, personificação, tá? O prosopopeia, pessoa, algo humano, atribuição de qualidades e sentidos humanas em seres irracionais, que pode ser um objeto, pode ser um animal e entre outros, tá? Vamos lá. Hipérbole, já tá dizendo, exagero, algo hiper, exagero, tá? Hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão, ou seja, eu tenho a intenção de exagerar. Nós usamos muito isso, né, gente? Quando eu digo assim, estou morrendo de saudade. Então, quando eu falo morrendo de saudade, é um exagero, porque quem é que morre? Assim, eu tô viva, como é que eu tô morrendo, né? Vamos lá. Quase morri de estudar, olha aí. Isso aí eu escuto sempre de alguns, né? Então, observe aí que é um exagero, né? Um exagero intencional na expressão, né? Também muito comum até na fala da gente, né? Então, temos aí o eufemismo, que é não quer eufemismo, suaviza. Pois você quer dar uma notícia trágica a alguém, uma coisa bem ruim mesmo. Então, você vai usar outras palavras para suavizar aquilo. Também é muito usado também na vida da gente, né? Quando diz assim, olha, fulano morreu. A gente diz morreu, a gente se faleceu, foi dessa para melhor, né? E assim sucessivamente. Então, a gente suaviza. Entregou a alma para Deus, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, ó. Dizer que a pessoa morreu. Ele entregou a alma para Deus, a Deus. Então, observe aí que é uma forma de suavizar algo trágico, tá? São palavras, são expressões que nós usamos para dar uma suavizada no discurso, tá, gente? Eu até botei até a explicação, né? Entregou a alma a Deus. Assim, a frase informa a morte de alguém. Então, é uma coisa de suavizar. Suavizar eufemismo, tá? Ironia também a gente usamos bastante o tom irônico em algumas expressões no nosso dia a dia, né? Observe, temos três figuras de semânticas ou figuras de linguagem que usamos no nosso dia a dia, que é quem? A hipérbole, que é exagero, eufemismo, que no caso é uma expressão para suavizar o discurso, e às vezes a gente expressa também para suavizar algumas coisas, né, do nosso dia a dia. E a ironia, que é um tom também uma expressão contrária daquilo que se afirma, tá? Então vamos lá.
É a representação do contrário daquilo que se afirma. Então, é um tom irônica. Por exemplo, aí, é tão inteligente que não acerta nada. Então, é um tom irônico, né? Como é que a pessoa é inteligente, tão inteligente que não seja? Tá chamando a pessoa de quê mesmo? Então, deixa pra lá. Então, é tão inteligente que não acerta nada, tá? Ironia, tá? É também usado no nosso dia a dia. E vamos para as figuras fonéticas, que são a representação, no caso, é valorização da espécie, no caso, vem de quê? Fonética, som. Então, vamos lá. São aqueles que valorizam expressividade do texto por meio da sonoridade. Então, vamos lá. Eu vou começar por uma figura fonética que nós já vimos isso bastante, que é a onomatopeia, né? É a representação escrita dos sons, não é isso, gente? No caso, é a palavra cuja sonoridade está associada à coisa representada. Então, nós vimos muito isso no caso, quando lemos um gibi, né? Toque-toque, ou então uma tirinha, né? No livro de vocês veem muito isso na tirinha. Então, também vocês dão de cara sempre com a onomatopeia, que é, no caso aí, cocoricó se faz ouvir toda manhã, ou seja, cocoricó é a representação fonética que o galo faz, não é isso? O bem-te-vi está mais triste naquele dia. Observe, bem-te-vi é o som do pássaro, não é isso? Bem-te-vi, ele faz esse som. Então, observe aí, tá? Que são representações sonoras, palavras cuja sonoridade está associada à coisa representada, ou seja, é o som, é a representação do som na escrita, tá? Vamos lá. Temos a aliteração, que são assim, a aliteração, na verdade, e assonância. A aliteração vem consoante, assonância, vogal. Então, é a repetição das consoantes ou sílabas, a aliteração. Vamos lá. Minha mãe me mandou fazer meu melhor. Observe que nós estamos repetindo. Observe. Qual é o som da consoante mais forte aí nessa frase? Minha mãe. MM, me, mandou M, meu, melhor. Observe que me, meu, melhor. Observe que nós falamos mais forte. Nós repetimos o som do M. Minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Observe aí que temos a repetição de consoantes, não é isso? E também uma observação, gente. É importante lembrar que essa é uma figura usada em textos literários. Ou seja, também é em textos literários, todos, né, na verdade, né? E é uma linguagem objetiva, ela é considerada um vício de linguagem também. Então, observe que ela é um vício de linguagem, tá? Ou seja, nós usamos bastante, é como se fosse, para quem não lembra, o vício de linguagem é quando a gente usa uma repetição da mesma coisa. Por exemplo, entre para dentro e sai para fora. É um vício de linguagem, tá? Diz a mesma coisa, então a gente fala entre para dentro, sim, quem entra vai entrar para fora, não tem como. Então, é um vício de linguagem, é repetição, e observe que também, no caso, vocês viram aí que é repetição do M mesmo. Minha mãe me mandou fazer meu melhor. Observe aí que a gente fala muito M, tá? Já a assonância é a repetição das vogais. Por onde anda o amor e a dor do trovador? Observe aí. On, an, u, a, i, a. Observe que nós repetições de vogais. O, aqui, ó. O, a, a. Por onde anda o amor e a dor? Então, observe aí que nós repetimos essas vogais. Então, gente, para concluir, aliteração, repetição de consoantes na mesma sílaba, ou então, no caso de consoantes ou sílabas, não é isso? E assonância, repetições de vogais. Onomatopeia, vocês sabem que é a representação dos sons, não é isso? Na escrita, tá?
Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato, né? Ou então, na aula online, vocês tiram suas dúvidas, tá? Beijão, até a próxima.